foi muito importante, assim, porque veio com uma reafirmação minha comigo mesmo de que se me cortarem as pernas e os braços, eu rastejo. Não tem problema. Uau, isso é muito Sabe? forte. Não tem problema. É, porque eu quero, porque eu preciso, porque me faz feliz, porque me satisfaz e porque garante com que as minhas filhas tenham as oportunidades que elas precisam. Hoje, eu tenho a honra e o privilégio de receber uma mulher que encontrou na superação a chave para construir uma vida repleta de significado e de amor. Gabi Gontijo, mãe da Nina e da Mia, é uma empresária apaixonada pela decoração, gastronomia e celebrações. Sócia fundadora da Chef Art of Catering and Home. Com uma trajetória marcada por desafios, Gabi se reinventou em diferentes momentos da sua vida. Após se mudar para os Estados Unidos e construir uma carreira sólida, ela enfrentou o fim do casamento e, ao retornar ao Brasil, transformou a sua empresa em um grande sucesso, mesmo diante de tantas dificuldades. Hoje, ela é uma feminista ativa, que acredita no poder da energia feminina e na capacidade de se reinventar sempre. Como ela mesma diz, não tenho talento para ser infeliz. E é com muita alegria, com muita gratidão que eu recebo Gabi Gontijo Amor, no nosso podcast. Não sabia que o lencinho já era pro início, não. Achei que era para mais tarde. Seja Obrigada, muito querida. bem-vinda, é uma honra te Obrigada. receber. A honra é toda minha. A com nossa certeza. conexão começou da sua mensagem, né? E eu lembro de me arrepiar e de me emocionar ao ler a sua mensagem. Uhum. E aí partiu o convite, você prontamente aceitou. E eu fiquei muito emocionada quando você me mandou o áudio, né? Uhum. E naquele nosso encontro, como foi bom estar de frente com Foi. Gabi e me conectar com a sua história, me conectar Uhum. com a sua essência e com a sua força de mulher. É admirável já conhecer um pouquinho dessa Gabi, que vai inspirar tantas outras no dia de hoje. Então, seja Tomara. muito bem-vinda. Eu tô muito Muito honrada de ter obrigada. você aqui. Ô, gente, que isso. A honra, o prazer é todo meu. Uma alegria imensa poder conectar com você, né? E com tantas mulheres que vêm junto com esse seu projeto. Estou realmente muito feliz de estar aqui. Então, sinta-se em casa. Sim, já me sinto. Gabi, você tem uma trajetória, né? Que você morou fora, morou nos Estados Unidos. E tem toda uma trajetória, você se casou, né? Hoje você tá em outro casamento. Uhum. Então, vamos voltar lá atrás, essa Gabi que se mudou para os Estados Unidos. Como que foi tudo isso? Por onde isso tudo começou? Bom, eu sempre tive aquela vontade imensa de fazer um intercâmbio. Olhei na época de escola mesmo, de fazer de 6 meses, 1 ano. Mas eu era sempre muito apegada à minha mãe. Eu cresci em uma casa com a minha mãe e as minhas 2 irmãs. Então eu acho que mulher é tudo muito, né? É um ninho de mafagafinhos. Então eu tinha esse medo de me desgarrar. E acabei não indo nessa época, deixei mais pra frente. Quando eu tava na faculdade, acho que me veio aquele momento de que é agora ou nunca. E eu fui de intercâmbio naquele Work and Travel. Não sei se vocês se lembram, nem sei se existe mais, mas na nossa época era muito comum. E eu tinha, quando eu olhei para fazer o intercâmbio lá no 3º ano, eu fiz aquele teste vocacional, porque eu já voltaria para o vestibular, né? Uhum. Então, eu fiz um teste vocacional e eu fiquei encantada com a profissão de hotelaria. Eu falei assim, ai meu Deus, é isso que eu vou fazer da minha vida, eu vou receber pessoas. Então, eu sempre fui muito ligada nessa hospitalidade. E em Belo Horizonte, a gente tinha o curso de turismo e hotelaria, e era o curso que eu cursava, que eu cursei, né? E aí eu fui para Naples, na Flórida, fazendo esse programa de Work and Travel. Eu trabalhava em um resort, que hoje em dia é um Hilton. E foi lá que eu conheci o meu ex-marido, que é o pai das minhas filhas, que hoje ele já nem é mais chefe de cozinha, que é o Shed, que era de onde vinha o nome da minha empresa antes, né?
É, e acabei ficando muito mais do que o planejado por conta desse relacionamento, desse namoro. É, ainda voltei, porque eu ainda tinha um ano ou um ano e meio de faculdade para fazer. Um ano, eu acho. E aí acelerei para fazer mais rápido. E com 2 anos de relacionamento, a gente se casou. E aos 23 anos eu já estava casada, morando nos Estados Unidos, é, longe da minha casa, longe da minha mãe, e trilhando ali o meu caminho, sabe? E tão nova, né? É. E como foi isso para você? Porque a gente sabe que a família ela acaba sendo uma base ali, né? Uhum, Uma rede de uhum, apoio mesmo. uhum, Como uhum, foi para você se ver, né? Em outro país, num uhum. novo Sim, relacionamento, né? Construindo talvez a sim, sua família. sim. Como que foi essa mudança para você e essa decisão de É. ficar lá e não voltar? De início, a decisão de ficar lá nos parecia melhor, porque eu, Aham. né, não tinha emprego, eu tinha acabado de sair da faculdade, o Shed já estava mais encaminhado na, na profissão dele. Então, de início, não foi nenhuma questão ficar no Brasil, não. Já era uma decisão de que eu iria para o Brasil. De que eu iria para os Estados Unidos, desculpa. E é engraçado, assim, porque eu me lembro de ter sido difícil em vários momentos. Tanto que se não tivesse sido, eu não teria voltado, né? Uhum. Eu fiquei lá 6 anos e depois eu quis voltar. E eu me lembro de me sentir muito sozinha. Acho que as relações de amizade lá são muito diferentes. São mais frias, né? Me lembro de, às vezes, assim, num dia de folga, dava 5 horas da tarde e eu parava pra pensar assim: meu Deus, hoje eu não escutei o som da minha voz, porque eu não abri a boca pra falar com ninguém. Sherry estava trabalhando, eu fiquei em casa o dia inteiro, não tinha mais aquela casa movimentada de mãe, Uhum. irmãs, então eu não tinha ouvido o som da minha voz. Mas é tão engraçado porque eu acho que assim, outro dia, ontem eu estava conversando com uma terapeuta e ela tentando sugar algumas coisas do meu passado, falou assim, gente, eu já não me lembro mais. Eu não sei se é porque as dificuldades eu meio que apaguei ou se é a idade mesmo, o que A é que tá ali. maturidade. Mas eu me lembro dos positivos, os ruins eu sei que aconteceram, mas eu preciso parar para tentar lembrar o que foi, sabe? Eu acho que eu escolhi deixar a parte ruim para lá e me focar no que ficou de bom. É, mas era bem complicado, assim. Me sentia muito sozinha, era muito diferente do que o que a gente está acostumado aqui. Mesmo as amizades que eu fazia lá não eram como as daqui. E naquela época, né, era 2008 que eu me casei, a gente não tinha WhatsApp, a Sim. gente tinha um Orkut, olhe lá, então assim, eu comunicava com as minhas amigas por e-mail, então era tudo mais devagar, às vezes se fosse nos dias de hoje, Você pode tem ser né? Você consegue fazer o que FaceTime. tivesse sido mais fácil. Mas eu quis me casar cedo. Eu acho que até naquela minha mensagem que você mencionou, eu sou muito realizada na maternidade, assim, sem romantizar Sim. e dizer que é fácil, porque não é. Mas sempre foi uma grande missão de vida para mim. Então eu queria começar logo, sabe? Eu queria começar a minha família e eu acho que foi a melhor decisão que eu já tomei até hoje, mesmo tendo dado errado. É, não teria a Nina e a Mia se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás. Então, Talvez não deu é, errado. assim, né? Deu errado o casamento em si, o que a gente entende de casamento e tudo mais. Mas tiveram muitos momentos que deram muito certo. Então, e com certeza é, me transformou na mulher que sou hoje. Então, faria tudo de novo se eu precisasse, sabe? Você teve as meninas ainda morando nos Estados A Unidos. Nina eu tive lá, a Mia eu tive aqui num susto, assim, sabe? 3 meses de buffet, na época era o Chef Shed, né? É, por um descuido da vida de eu tinha uma bebê de 1 ano, eu fiquei grávida de novo. Então isso também foi um grande desafio, sabe? É, Você já se sentia sozinha, né? Você falou, tinha dia que eu não tinha ouvido o tom da minha voz, aham. porque eu não conversava com ninguém.
Como foi ter essa gravidez, ser mãe de primeira viagem, tão nova, Uhum. sabendo dos desafios da maternidade e estar longe? Como que foi Sim. passar por isso, assim? Ó, eu não sabia muito dos desafios da maternidade, porque naquela época nenhuma das minhas amigas tinha filho. Uhum. Então, assim, Tava longe de você tava essa realidade, longe de né? mim, eu achar, né, assim, claro que eu sempre soube que cuidar de um bebê não era um passeio no shopping, mas eu acho que eu não sabia que seria tão difícil. Mas ao mesmo tempo, eu sou a pessoa errada para perguntar essas coisas, porque eu acho as dificuldades da maternidade gostosas, sabe? Claro que eu não acho gostoso acordar de madrugada, não acho. Mas eu acho muito gostoso acordar de madrugada com um bebê que está sorrindo para você. Então, isso para mim não Tem o foi. lado bom dessa Tem um lado situação, né? bom. Então, isso não foi algo que me marcou negativamente, sabe? Eu acho que as dificuldades de um bebê novo, com uma idade, comigo ainda sendo muito nova, não era o meu maior desafio. O meu maior desafio era a minha relação do meu casamento. Então, eu acho que sobressaía e o resto não parecia tão difícil assim. Sabe? E eu tive a Nina aos 26 para os 27, então eu já estava morando lá há uns 3 anos, eu já tinha, né, já tinha que me virar há 3 anos, já tinha saído da casa dos meus pais, então, e não foi a Nina não foi uma decisão da noite pro dia, foi uma decisão Uhum. pensada, no momento em que eu achei que eu tinha algum tipo de estrutura mínima para tê-la, e assim foi. Mas foi tão difícil que com 10 meses eu já estava de volta para o Brasil, né? Na hora que eu percebi assim que eu não tinha estrutura nenhuma de rede de apoio, eu não tinha ninguém para ficar com a minha filha, eu e meu marido a gente já nem se via porque um tinha que trabalhar num turno e o outro turno, porque sempre tinha que ter alguém para ficar com a Nina. Eu lembro da sua fala de, às vezes vocês entregavam a Nina no carro, Pela né? janela Pela do janela do carro, carro. assim, um saindo atrasado, o outro chegando atrasado, que toma o bebê, deixa eu ir trabalhar. Então, a decisão maior de ter voltado para o Brasil era essa, assim, uma vontade muito grande de ter minha mãe por perto, de ter os meus avós, de ter ali uma ajuda, né, mesmo, de poder ter alguém para ajudar na casa, essas coisas que a gente E a sabe que nos própria Estados Nina, Unidos né? Poder ter crescer, isso, com a crescer família. perto, né? Dessas Exato, pessoas também. exato. Dessa sua ida para os Estados Unidos, aí você casa, tem a Nina, decide voltar. Em que momento você acha que foi o mais desafiador de todos? Hum, ai, antes de voltar lá nos Estados Unidos É, ainda, alguns momentos que eu já não abro tanto em respeito a sim, Nina e Mia, sim. assim, mas alguns problemas no relacionamento em que meu ex-marido teve que fazer um tratamento e aí eu tive que ficar sozinha com ela. Aí eu acho que foi Ficou o mais pesado. difícil. Foi o mais difícil, com Ne- certeza. Nessa trajetória toda, né? Aí veio o divórcio também, Ah, você o aqui já divórcio no, veio, bem já depois. no, já no Brasil. Você em algum momento se viu com a saúde mental impactada? Você se viu com alguns Hum, traços de adoecimento para esse lugar, da exaustão, do esgotamento, alguma ansiedade? Em algum lugar isso transitou ou passou perto? Como foi? Maria, acho que com certeza transita, né? Acho que todas as mães que trabalham são um tanto quanto surtadas. Somos todas, assim, não existe como não ser. Mas eu acho que veio um pouco disso que eu te falei aquele dia, se eu realmente não tenho talento para ser infeliz. Então, toda hora que eu me vejo em um momento em que tem algo que está ali tirando a minha alegria de viver, eu procuro ver como que eu vou resolver isso. No meu caso, foi o divórcio. O divórcio veio para que eu voltasse a ter a alegria de viver. Então, foi demorado, mais demorado do que eu gostaria que tivesse sido, mais prolongado do que eu gostaria que tivesse sido. É, Mas eu acho que eu tenho um truque, digamos assim, que eu sofro pelo que tem que ser sofrido, mas eu não deixo com que isso tire o brilho das coisas que precisam ser apreciadas também. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali sozinha, é,
sem estrutura nenhuma, no momento em que eu fiquei, né, sem o meu marido, com uma bebê, ela tinha 2 meses só, que eu tive que buscar apoio ali em pessoas que normalmente eu não buscaria, assim, a minha chefe no meu trabalho e tal, que são pessoas que normalmente eu não abriria esse tipo de situação, mas era quem eu tinha. Eu ainda acho que fiquei feliz de saber que aquela pessoa não me deixou desamparada, que eu e a minha filha, a gente tínhamos ali uma outra. E eu acho que eu sempre tive essa certeza de que sou eu quem garanto que Nina e Mia vão crescer para serem mulheres felizes, independentes e donas de si. Então eu não posso sucumbir, sabe? É o famoso sem tempo, irmão. Sabe? Então acho que te falar assim, nossa, que eu tive, que eu preocupei pela minha saúde mental, não a ponto de que eu achasse que me prejudicaria o suficiente para que eu não conseguisse ser o que eu preciso ser para as duas, sabe? Isso para mim nunca foi uma questão, assim. Espero nunca chegar nesse momento também. Você hoje faz terapia? Já fez algum momento? Sempre fiz. Eu Sempre comecei. fez. Não, sempre fiz, não, desculpa, minto. Eu comecei a fazer terapia de casal numa expectativa última ali de tentar salvar o meu relacionamento. E o meu ex-marido foi comigo na primeira sessão, pois ele nunca mais voltou. E eu continuei 1 ano. E eu até falo com esse meu terapeuta, infelizmente faleceu de câncer, mas na minha última sessão com ele, ele falou: você chegou aqui para não se separar. Que essa foi a minha frase Sim. quando eu cheguei lá, né? Por que você está procurando? Eu falei assim: eu estou vindo aqui para eu não me separar. Porque eu achava que eu não podia me separar. E eu, depois de 1 ano, foi quando eu consegui me separar. Então, com certeza, eu teria prolongado por ainda muito mais tempo se eu não tivesse recorrido à terapia. Então, ela chegou para mim por um motivo, mas era tudo que eu precisava para outro motivo, sabe? E hoje você mantém? Como que é isso na sua Sim, vida hoje? aí eu continuei com ele em vários momentos, fiz ali durante a separação e tudo mais. Aí eu lembro que logo depois eu dei uma pausa, depois eu continuei com ele adoeceu, aí eu fiquei um tempo sem ter terapeuta. E aí eu comecei a ir para uma terapeuta mulher, que eu achei que foi maravilhoso, porque ele era homem, mas era assim uma indicação que eu tinha tido para terapia de casal. E aí eu fui para uma terapeuta mulher, que aí já foi uma outra época da minha vida, que era uma época em que eu tava solteira, em que eu tinha 2 filhas, divorciada, 2 filhas pequenas, então assim, era outro rolê. Então eu acho que ter ido para uma visão feminina foi maravilhoso. Fiquei com ela bastante tempo também. E eu gosto de fazer terapia, assim, quando eu acho que eu tenho coisas pra falar. Aí chega um momento que eu falo assim, agora eu tô sem nada pra falar. Aí eu faço uma pausa. Aí depois eu volto. Então eu gosto de ter esse profissional a quem recorrer. E hoje eu faço uma terapia também, assim, desses momentos estratégicos com o meu atual marido, que aí já foi uma indicação de uma outra amiga, que eu acho que é o ouro puríssimo, porque toda vez que eu sinto que a gente não está conseguindo se comunicar, a gente leva para esse terapeuta que é maravilhoso e que não sei se são as palavras que ele usa ou o que é, mas ele consegue com que o meu marido entenda aquilo que eu estou falando há 6 meses, sabe? Então eu acho ele assim, em uma sessão, ele faz o que eu tô tentando fazer há 6 meses. Então eu acho que é incrível, porque a gente não deixa nada engasgado mais, assim, as coisas estão muito Fica bem resolvido, comunicadas, né? e alinhadas, e as expectativas muito em acordo um com o outro, sabe? Muito bem. E como que foi esse momento, né? Aí você vem para o Brasil, vocês, né, abrem O o Chef Shed. Uhum. E aí ele retorna, né? Que é quando vocês se divorciam. Sim, Como é que sim. foi? E aí como que foi? Não falando do divórcio em si, mas como que foi esse se reinventar sozinha, né? Sim, Que aí ele foi acaba indo difícil. embora, vocês se Sim. divorciam. E como que você se vê nesse lugar? Mãe de 2 meninas, nesse momento sozinha.
Como que foi isso para você? Sim. Bom, aí a gente estava nos Estados Unidos, aquela situação, né, muito complicada, que a gente não tinha para tempo nada que não fosse trabalhar e cuidar da Nina. E a gente veio pro Brasil para batizá-la aqui. E aí, ele quem fez a comida, eu quem fiz aquela decoraçãozinha e tal. A gente fez um brunch, isso assim, a Nina tá com 12 anos, então foi 12 anos atrás. E foi um sucesso, assim, todo mundo, nossa, Gabi e tal. Isso é muito legal, não tem ninguém que faça aqui, etc e tal. Tanto que eu acho que, assim, o antigo chefe Shed, hoje a chefe, eu tomo pra mim um pouco da responsabilidade do brunch ser tão famoso em Belo Horizonte hoje, Sim. sabe? Porque eu acho que foi a gente que estava muito ali presente nesse inicinho. E aí começamos a cozinhar essa ideia na cabeça de que a gente devia vir para o Brasil, abrir alguma coisa, ficar perto da família, ter um pouco mais de estrutura. E eu acho que também, querendo ou não, eu acho, outro dia eu escutei uma frase que foi muito, que me marcou muito, que falou que o meu divórcio começou quando eu estava namorando. E eu acho que isso faz muito sentido. Então eu acho que às vezes em algum inconsciente meu ali, eu já estava me preparando um pouco mais para que se eu saísse daquele casamento, eu não estava nos Estados Unidos, com uma menina pequena, sem estrutura nenhuma, às vezes ia me impedir de voltar, ia ser muito mais difícil, né? Então eu acho que pode ter tido ali um inconsciente meu já Te preparando, me preparando para isso, preparando o terreno para isso, apesar de que eu vim em 2013 e eu só me divorciei em 2019. Mas já o meu divórcio começou enquanto eu estava namorando. E aí a gente veio, eu tinha um cunhado, porque ele faleceu em um acidente há 2 anos atrás, que botou muita pilha na gente. Falou assim, vocês têm que vir, vamos abrir um negócio. E aí a gente começou a pesquisar vários negócios, assim, chegou a pensar em ser uma festa de casa infantil. Enfim, a gente foi vendo várias coisas até a gente chegar no formato do antigo Chef Shed. E aí também, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, minha filha, ninguém tira, assim, aí eu vou e pronto. Foi muito rápido, né? A Nina, a gente batizou, ela tinha 4 meses. Em 6 meses eu já tava com todos os papéis prontos, tudo dentro de um container, já vendido o que tinha que ser vendido, juntado as moedinhas que tinham que ser juntadas, pedido demissão e pá, dentro do avião, vindo pro Brasil. Então, com 10 meses ela já tava aqui. Você não é de... Até pegando pela sua fala, né, da sua frase. Você não é de ficar muito tempo naquele lugar ruim. Não sou. Não sou. Não sou. Se eu vejo ali uma luz no fim do túnel, uma coisa que eu acho é positivo e é negativo, porque em muitos momentos eu sou imediatista. Entendi. Sabe? Mas ao mesmo tempo, quero fazer. Vamos fazer, bora fazer e tem que fazer. Então, às vezes eu tomo decisões precipitadas, mas é raro. E quando eu tomo precipitada, depois eu volto também. Que faz tudo tem parte, jeito né? na vida. Não sou muito apegada nisso de que, ai meu Deus, se eu tomar uma certa decisão, acabou minha vida, não tem como voltar atrás. Tudo tem como voltar atrás, né? E aí a gente veio pra cá, iniciamos o Chef Shed. De verdade, sempre foi um negócio que sempre deu, assim, bastante certo, sabe? Eu nunca tive dúvida do que a gente faz lá dentro. Mas a situação cada vez mais insustentável. Eu acho que o que já estava difícil lá nos Estados Unidos, com eu trabalhando em uma empresa, o Chet trabalhando em outra, a gente não se via, porque a gente trabalhava em turnos diferentes. Na hora que a gente começou a trabalhar junto 24 horas por dia, filho, trabalho, tudo junto, misturado, e com 2 meses eu engravidei da nossa segunda filha, que já estava difícil, assim, beirou Piorou, né? impossível. E foi só piorando. Enfim, mas aí eu já até me perdi na sua pergunta. Aí você falou que eu voltei. Que eu queria entender, porque você acabou trazendo a história de como é que vocês criaram o Chef Shed, que eu acho que é interessante também saber esse ponto de partida. Mas no momento que vocês se divorciam, né? Que você trouxe aqui agora que na hora que vocês começam a trabalhar juntos, com 2 crianças, você engravida, né? Com a Nina, você engravida de novo, da Mia. Como que você se refaz? Sim. Como que você encontra forças para entender que você precisava se reinventar, para tomar a rédea da sua vida, tendo 2 meninas para criar. Bom, e aí tudo começou a ficar muito difícil, foi assim, bem estendida mesmo a minha decisão de me separar. A Mia nasceu em 2014,
Foi quando tudo começou a ficar muito, muito, muito difícil e eu só consegui me separar em 2019. Uhum. Então, assim, né, ainda rendeu muito. Mas na hora que eu consegui me separar, eu acho que tudo que eu tinha que ter sofrido, eu sofri naqueles anos. Eu precisava me separar, assim, eu tinha chegado naquele momento em que duas decisões me guiaram muito. Uma era que eu não queria que as minhas filhas tomassem como exemplo um relacionamento infeliz. Elas achassem que aquilo que Era era normal, amor, né? que era normal, porque não é. E outra que eu cheguei no ponto em que eu pensava assim, né? Na época eu tinha 32 anos, quando eu me separei, eu pensava assim, gente, eu tenho 32, se eu morrer com 90, eu fazia as contas assim, não é possível que eu ainda tenha que aguentar ser infeliz esse tanto de anos, É sabe? muita coisa, né? É muita coisa, eu não vou fazer isso comigo mesma, não vou. Então eu tava ali realmente num ponto de ou dá ou desce. Então, na hora que eu me separei, foi a solução positiva para minha vida. Então, eu acho que isso me deu força, isso me deu gás, sabe? Tanto que eu falo assim, o tanto que a minha vida prosperou, gente, eu não tô aqui defendendo se separar, não tô. Sim. Até porque você casou novamente. Me casei né? novamente, não tô fazendo apologia ao divórcio. Mas eu tô fazendo realmente uma defesa a não aceitar ser infeliz pelos motivos errados, sabe? É sempre possível ser feliz. A gente só precisa saber como, Saber aonde. escolher, né? São as escolhas, né? Acho que a felicidade, inclusive, está muito nisso. É a gente estar em paz com as nossas escolhas. Para mim, é isso. Então, eu já tinha feito as pazes com a separação. Eu sabia que eu precisava disso para ser feliz. Mesmo que eu não encontrasse outra pessoa, ou que fosse muito difícil criar duas meninas sozinhas, porque eu sabia que o Chad, sendo americano, ele ia querer voltar para os Estados Unidos. Mas qualquer situação era melhor do que a que eu estava vivendo. Então, eu acho que a minha escolha foi isso, sabe? Qualquer coisa é melhor do que isso daqui. E foi, de fato, foi. Muito melhor. E se ficar ruim de novo, eu mudo de novo. Você vai não tem mudar o menor de novo. problema. E sabe? recomeça E de recomeça novo. de novo. E a vida é viva, né? Eu costumo dizer isso. Então, não vai ser não vai ser linear. Exato, exato. E claro que eu tinha duas crianças, né? Então, eu não tinha o luxo de desistir. Tá? E um luxo que eu nunca tive, sabe? Então, Você não tem essa opção, né? Não tenho. E nem quero, sabe? Porque eu quero dar para elas o melhor, o que eu acredito que elas precisem para poder trilhar o caminho delas, e o que eu acredito que é certo, o que eu acredito que é essencial. Então, adoro conquistar as coisas, sabe? Acho o máximo. E é muito forte o que você traz, porque são duas meninas também, né? E você acaba sendo o espelho delas. Sim. Então, a sua decisão, além de ser uma decisão por você, Sim. querendo ou não, você reverbera isso nelas de alguma Sim. forma, né? De realmente delas entenderem o lugar que elas não devem aceitar estar. Eu acho que isso é um papel muito importante, né? Sim. Porque se a gente entender que estar num lugar ruim é normal, Sim. a gente se acostuma Sim. com violências, com abusos e não sai daquele lugar, né? E vive uma vida infeliz, sem sentido. E que bom que elas têm você como mãe, né? Que bom que elas podem se inspirar numa mulher tão forte mesmo, assim, mesmo diante de tantas vulnerabilidades. E que se torna um exemplo para elas, né? De vida mesmo, assim, de força, né? E de entender que tá tudo bem. O dia que a gente tiver que mudar de rota e refazer essa rota. Eu acho que muitas mulheres, assim, se apegam ao casamento porque às vezes ficam pensando que vai ser mais difícil para os filhos terem pais separados do que a mulher aguentar aquilo dali. Mas, gente, é muito, assim, 100% das vezes uma mulher infeliz vai transparecer aquilo em todas as relações dela. A criança precisa de ter um lar feliz. Casa tem que ser refúgio, mesmo que assim, mas a gente não discute na frente dos meninos e tal, então você acha que tá fingindo. Mas pesa o ambiente, né? Pesa o ambiente. A minha casa virou outra, sabe? A minha casa virou outra. A minha casa virou ponto de encontro, virou refúgio, virou recinto de paz, sabe? E a gente não tinha nada disso. E assim, eu gosto de deixar muito, muito
afirmar muitas vezes que eu não tô falando que o Chad era uma pessoa horrorosa Sim. ou que era um homem do mal de maneira nenhuma. Não é. Uma pessoa que eu respeito, que é um pai muito bom para as nossas filhas, que deu o seu melhor como marido. Mas não foi um bom marido para mim, eu não fui uma boa Não é o que esposa para você ele. espera. A gente não era feliz, isso assim, é um fato. E acho que hoje os dois estão muito mais felizes e acho que as minhas filhas souberam enxergar isso bem, sabe? E também. Eita, gente, que horas que a gente para de chorar? E também. Eu fui falar pra você se sentir em casa, você está se jogando. Exato. Eu acho muito importante a gente ter, né, nós como mulheres em um relacionamento, a gente ter muito carimbado na nossa mente, coração, que quando um casal se separa com filhos, não se separa a família. Então isso tem que ser. Eu tenho que entender isso, o Chad tem que entender isso e as crianças têm que entender isso. Não é porque se separou o casal que a família se separou. É pra vida, né? A família é pra vida. É pra vida. E acho que a gente vive isso bem, né? Quando a mãe dele vem, fica na minha casa. Já fizemos uma viagem pra fora com os avós, eu, meu atual marido. Então, eu acho que quanto mais as pessoas aprendem a aceitarem que tá tudo bem, o relacionamento não ter dado certo, não significa que são pessoas ruins. Sim. E vida que segue, vamos fazer o melhor pelas crianças, porque elas que importam, né? E elas... E quanto melhor a gente mostrar isso para elas, mais felizes elas vão ser no futuro. E a ideia toda é essa, que elas possam viver aí uma vida de saúde emocional, física, psicológica. E de boas escolhas. E de boas escolhas, exato. Bom, enquanto a Gabi dá uma respirada aqui, se recupera, toma uma água, vou convidar você que está nos assistindo para curtir, comentar. Se você se conecta com alguma parte dessa história que a Gabi está trazendo, deixa seu comentário aqui, compartilha com a gente e compartilha com tantas outras que precisam ou estão precisando se nutrir dessas histórias que tanto nos alimentam e nos fazem aprender, nos fazem refletir sobre a nossa vida também. Bom, então vamos lá. Com toda essa história tão forte, como que nasce a chefe? Como que foi isso? Bom, e aí o Chad voltou para os Estados Unidos em 2019 e logo que ele voltou, ele me cobrava muito que eu tirasse o nome dele do buffet, porque era Chef Chad, né? Ele era o chefe de cozinha e era o nome dele. E logo nessa época, foi engraçado, assim, hoje, depois ele até parou de me cobrar, mas eu acho que ali no início, um orgulho ferido era aquilo que ele tinha pra ir contra mim, então ele forçou a barra para que eu tirasse esse nome. Só que eu não tinha como. Assim, nesse primeiro ano, te confesso assim, que até fingir que nada tinha acontecido, eu precisei fingir, porque ele era o chefe de cozinha, pro lado de fora, apesar de que já não fosse mais assim, era ele quem dirigia aquele lugar, era ele quem fazia acontecer, então a falta da presença dele tirava bastante da nossa credibilidade. Então aquele primeiro ano, assim, foi um ano de... Foi um tumulto mesmo. De nadar pra não morrer na praia, sabe? E aí não tinha como. Então eu sempre, né, eu falava, vou tirar, calma, eu vou tirar. Aí, quando eu comecei, acabou 2019, que eu me separei em janeiro. Então, eu passei o ano inteiro, assim, descobrindo como que ia ser. Nossa, fiz de tudo, dirigi van, e coisas que eu já não fazia mais, porque o Chad quem fazia, que era ficar um evento inteiro, fechar o evento, eu tive que fazer com 2 crianças pequenas, então acho que isso foi uma das partes mais difíceis, assim, ficar em festa até de madrugada, para ter que levar menino na escola no outro dia de manhã, assim, né, tem até um risco ali da gente, mulher, a gente não tinha um motorista na época, então assim, eu tinha que dirigir um furgão para cima, para baixo, mas passou e deu certo. 2020, quando... De onde você tirou força nesse momento para não desistir? Das meninas. Eu gosto muito da minha independência, muito, porque a minha independência faz com que eu faça o que eu quiser, o que eu achar certo. Eu não preciso ficar casada se eu não quiser ficar casada, eu não preciso morar onde eu não quero morar, eu não preciso deixar de fazer uma coisa para a Nini e Mia que eu acho que é importante que elas façam.
E para isso eu preciso da minha independência. E a minha independência vem do meu trabalho. Então, não posso desistir. Porque senão vai ficar mais difícil do que já é. Sim. Se eu desistir. Eu acho que eu penso um pouco nisso. Por mais que eu tenha uma rede de apoio da minha família, que me ajuda demais, mas eu não quero depender deles. Eu não quero dar passo para trás, né? E nem poderia, assim, né? É uma rede de apoio que tá ali para uma emergência, não tá ali para uma... Agora vou viver disso, não tem como. Então, na hora que acabou 2019, que eu dei aquele respiro, que eu falei, ufa, sobrevivi. Agora eu posso começar a planejar alguma coisa e realmente mudar o nome e tal, larará. Comecei a querer juntar um dinheiro, porque eu também me separei, assim, não estava numa situação financeiramente favorável, do tipo, eu posso me separar, que vai dar tudo certo. Não, foi mais num sentido, eu preciso me separar e tem que dar tudo certo, sabe? Foi nessa, não tinha outra opção, né? Dá certo, dá certo. E aí, na hora que veio 2019, que eu comecei a respirar, que aí a gente já conseguia ter um motorista, mais um chefe de cozinha, sabe? Comecei a estruturar um pouco mais a equipe, o buffet, me veio a pandemia. Aí foi Fecha tudo. uma paulada. Porque eu achei que esse foi em março, né? Ou foi março. Foi em março. Aí eu lembro que acho que foi, assim, primeira quinzena de março. Aí eu falei, não, beleza, vai cancelar os eventos desse mês. E no próximo mês a gente volta. A gente descansa. Próximo mês a gente volta. Na hora que a gente foi percebendo que não ia voltar, comecei a parar para pensar, e agora? Eu preciso continuar pagando as contas, porque mesmo com as crianças em casa, o boleto da escola chegava. Não parava, né? Não parava. Falei, não, então eu preciso ver o que eu vou fazer. A gente já fazia um menu de Natal para entregas, porque logo que a gente começou com o Chef Shed, a gente trabalhou uns 2, 3 natais, assim, 2, eu acho. E aí eu tomei a decisão de que eu não ia trabalhar Natal mais, porque aí tava eu e o Shed sem as meninas no Natal, e elas eram muito pequenas. Então eu falei assim, não vamos trabalhar Natal mais. Mas a gente precisa desse dinheiro, porque é um dinheiro bom. Como é que a gente faz? Começamos a entregar ceias de Natal, porque aí a gente entregava até umas 16 horas do dia 24, e podia ter o Natal com as meninas ainda. Então, a gente já tinha essas ceias de Natal há algum tempo que davam certo. Aí eu falei assim, bom, a gente já tem essa ceia de Natal que dá certo. O que vai vir agora? Vai vir a Páscoa. Então, vamos lançar um menu de Páscoa. Aí lançamos um menu de Páscoa. Deu certo. Aí veio maio. Vamos lançar alguma coisa pro Dia das Mães. Aí a gente já tava naquele boom, tudo fechado e tal. Aí falou assim, nossa, vamos lançar, mas a gente precisa fazer com que isso seja muito interessante. Vamos colocar buquê de flor também. Aí fui eu fazer buquê de flor para entregar junto e saiu demais. O pessoal adorou, queria entregar. Não, e no momento que tava todo mundo isolado e qualquer carinho nesse sentido seria muito bem-vindo, né? E como tava tudo muito difícil, era muito mais difícil eu comprar, por exemplo, o café da manhã comigo, a flor eu tenho que pegar com outro lugar. A gente não tinha Estava tudo centralizado num lugar só. O poder de ir e vir durante a pandemia. Então, quando você tinha que ir para um lugar só, era muito mais fácil. Verdade. Então, a gente foi juntando as coisas e juntando as ideias, e todo mês a gente lançava um produto novo. Então, veio um menu inteiro novo, assim. E começou a dar certo. Aí veio maio, Dia das Mães. Aí junho, Dia dos Namorados. Aí a gente já pensava, meu Deus, o que a gente vai fazer de diferente? Aí a gente fazia uns kitzinhos que dava para finalizar em casa, para o casal ter aquela ideia de cozinhar juntos. Aí julho, vamos aproveitar da festa junina, uma festa julina. Agosto, Dia dos Pais. Enfim, a gente foi se reinventando. Se virando ali nos 30 e foi dando bem certo, assim. Foi um momento em que eu achei que às vezes a gente ia ter que fechar as portas e que a gente contratou para poder dar conta da demanda, porque se antes, vamos dizer assim, se antes eu fazia, sei lá, vamos colocar aí 10 eventos por dia, por semana,
Agora eu tinha 200 entregas. Então, se antes eu lidava com 10 clientes, agora eu tô lidando com 200. Então, a receita era mais ou menos a mesma, que estava ok, porque era a receita que a gente precisava para pagar as contas, mas o trabalho tinha aumentado, né? Porque ele não ia só para 10 lugares, ele ia para 200 lugares diferentes. Então, foi um desafio, assim, alguns desafios em alguns momentos eu tive alguns momentos, assim, até numa entrega uma vez de Natal, que foi uma loucura, que um motorista meio que capotou o carro com as entregas lá dentro. Nossa. Que eu senti, assim, que eu conversei comigo mesma, tipo assim, não infarta, não pira, porque você precisa entregar as entregas de Natal, então respira, controla a sua pressão, controla o seu emocional. Acho que isso foi o mais próximo que eu já tive, assim, do transbordar. De pifar mesmo. E que eu tive que conversar comigo, que eu senti o meu coração, assim, na goela, e que eu respirava fundo e falava, deixa você pirar depois das 16 horas. Até às 16 entrega primeiro. Então, assim, acho que realmente, para eu não entregar alguma coisa, é porque alguma coisa muito grave me aconteceu. E aí a gente foi se virando nos 30, faz daqui, faz dali, inventa, ensina a fazer buquê na internet, faz receita de criança com as meninas em casa, assim, tudo que a gente achava que poderia fazer para entrar alguma graninha, a gente fazia. E aí a sorte também que, em contrapartida, eu sempre, não sempre, mas desde 2017, antes da pandemia, antes de me separar, eu já fazia um serviço de food styling, que era que é preparar os pratos para serem fotografados e tal. E na pandemia o digital ficou muito forte. Então isso também deu uma levantada. Cobriu lacunas ali que os eventos tinham deixado. Então a gente foi se virando mesmo, mês a mês, um dia de cada vez. E que grande aprendizado, né? Porque no momento que você poderia desistir e fechar as portas, porque a parte de eventos, inclusive, foi uma das mais impactadas, né? Porque fechou tudo, não podia se fazer evento, não podia ter aglomeração. E vocês se reinventam a ponto de ter que contratar pessoas. Então, isso, né, acho que é um baita aprendizado, inclusive, para quem empreende, né? Para quem... a gente sabe que o empreendedorismo, ele não é fácil, ele tem as suas maravilhas, né? Mas olha nas costas dos rasteiros. Né? Isso mesmo! Mas olha o quanto é importante a gente entender que nas dificuldades, nos grandes desafios, a gente pode tirar grandes ações pra gente virar o jogo. Né? Então, acho que desde que você me falou essa frase, que foi numa conversa tão descontraída que a gente estava, tomando um vinho, inclusive, e quando você me fala isso, não tenho talento para ser infeliz, isso ficou muito forte em mim. Né? Porque eu venho de uma história permeada por muita dor. Ao mesmo tempo, eu costumo dizer que o medo e a dor não me paralisou. Porque eu queria sair daquele lugar de dor. Eu entendi que estava passando, que fazia parte, eu ia passar por esse processo, mas eu não quero continuar onde está me machucando, né? Exatamente. E aí, quando você me traz essa fala, acho que você reforça ainda mais o meu olhar e a minha busca para isso. E o quão é bom ouvir, né? A gente que empreende, que sabe que não tem dias fáceis, como é bom ouvir que um dos maiores desafios do mundo, porque foi né, mundial, você se reinventou. E você... E era algo que, assim, que não tinha nem como a gente pensar que um dia a gente ia passar por algo desse tipo. Não era previsto. Não tinha como planejar. Não tinha. Né? Olha, se acontecer, vamos para esse plano. Não tinha. Ninguém tinha como planejar isso. Mas eu acho que foi muito importante, assim, porque veio com uma reafirmação minha comigo mesmo de que se me cortarem as pernas e os braços, eu rastejo. Não tem problema. Uau. Isso sabe? É muito forte. Não tem problema. Porque eu quero, porque eu preciso, porque me faz feliz, porque me satisfaz e porque garante com que as minhas filhas tenham as oportunidades que elas precisam. Haja lencinho, gente. Agora foi difícil falar aqui. Muito bem. E aí nasce a chefe. Sim, então, aí veio a pandemia, tô me perdendo nessa história, veio a pandemia,
foi aquela loucura, né? Assim, acho que a gente planejava no máximo a semana seguinte, porque a gente não sabia o que ia acontecer, ia Aham. liberar, não ia liberar, o que ia acontecer. Então a gente foi vivendo assim, um dia de cada vez. E a pandemia foi passando, os eventos começaram a surgir de novo, um aqui, um ali. Teve um boomzinho de todo mundo ter ficado muito afim de, né? Sim. Igual quando você libera o touro É. ali, sai desenfreado. Então, a gente surfou nessa onda também. E aí foi possível começar a fazer planos de novo, a sonhar de novo, a se programar, a fazer um planejamento. E aí já logo me veio de novo, isso estava ali adormecido em mim. Eu preciso mudar o nome do Chef Chat, né? E eu escutei, eu acho que eu até te falei isso na nossa conversa com o Vinho, que a gente tem que repetir em breve. Tem mesmo. Que eu cheguei, logo que eu me separei, assim, eu escutei coisas do tipo, você nunca vai ter o Chef Chat sem o chat. Isso ficou muito na minha cabeça, assim. Então, se eu não posso ter o Chef Chat sem o chat, assim, de fato, depois eu fui pensando, poxa, ter o Chef Chat sem o chat não faz sentido já mesmo, que ele não? era o chefe, né? Pra que eu vou ter o Chef Chat sem o chat? Então, vamos ter um outro lugar, vamos reinventar isso, vamos deixar o Shed ali no lugar que o pertenceu, que foi importante, Sim. que trilhou Teve o o seu nosso valor. caminho até aqui, e vamos continuar só com o chefe. E aí a gente já tinha né, eu vibro muito essa energia feminina, como você pontuou logo no início. Acho que até por isso que eu tenho 2 filhas. Eu acho que Não é à toa, eu não né? sei ser mãe de menino. Não é à toa. Acho que não é à toa. Nada é por acaso. E eu tenho certeza que a minha história, meu destino ter cruzado com uma das minhas filhas tem um significado que vai muito além do que eu posso compreender. E a minha sócia, né, que na época começou como estagiária do Chef Chat, quando o Chat foi embora, me abraçou minhas filhas, abraçou aquele lugar que depois, hoje ela é minha sócia, ela já tinha assumido a cadeira do Chat sem grandes promessas, porque eu não tinha nada para prometer. Então, assim, ela realmente veio com tudo, foi essencial nesse momento. E virou minha sócia, e nós éramos mulheres, na nossa cozinha só tinha mulher, a gente só falava sobre isso e tal. E foi muito, muito significativo, porque mesmo quando a gente tinha o chat, todo mundo me chamava lá de ô chefa, ô chefa, ô chefa, porque sabia que quem coordenava conduzia aquele trem era eu, sempre fui eu. Isso não há a menor sombra de dúvidas, assim, não só eu dirigi, como eu arrastei gente nas costas quando precisei também. Então, isso para mim também não foi difícil, porque eu já ocupava esse papel, só não era oficial. E veio por isso, assim, a gente tinha uma chefe de cozinha, eu virei chefe de família, e cada dia mais eu defendo esse ponto de que somos todas a chefe. Nós, mulheres, a gente tem uma força de ser o que a gente quiser, de fazer o que a gente quiser, mesmo quando tudo tenta dificultar pra gente, porque tudo é mais difícil pra gente. É mais difícil sair na rua, é mais difícil fazer um evento à noite, é mais difícil se posicionar perante a sociedade, né? Quantas vezes a gente não é intimidada? Quantas vezes a gente não é intimidada pela força física? Então, eu acho que eu quis muito que esse nome representasse isso pra gente, sabe? Pra mim, o A Chef, ele vem como o famoso dona toda, sabe? Eu acho que é isso, e somos todas lá. Nenhuma é mais ou menos do que a outra, porque todo mundo ali é uma mulher incrível, independente, conquistadora, desbravadora e cheia de coragem, sabe? Cada uma entregando o seu melhor dentro daquilo que lhe compete, né? Sim. E juntas, sem competirem umas com as outras. Eu acho que isso é um lugar que já ficou muito no passado, né? É uma união, na verdade, Sim, né? Não existe competição entre mulheres. Vamos aproveitar? Hoje, inclusive, a gente está aqui no estúdio e a gente foi presenteado, né, com o brunch da Chef. Gabi, para as pessoas te encontrarem esse... Porque eu acho que você não entrega
um buffet. Você entrega amor, você entrega Uhum, cuidado, você entrega beleza, né, sim. no seu trabalho. Como que as pessoas podem te encontrar? No Instagram, né? Eu acho que hoje é a ferramenta que todo mundo Mais recorre, acessível, né? né? É a Chef Catering, que é Caterring. A Então, gente vai colocar nos coloca para todo comentários, mundo. na descrição também É. do E aí lá episódio. pelo Instagram vai ter nosso site, o telefone do nosso atendimento, e-mail e tudo mais. Muito bem. Bom, com essa paixão toda, Uhum. pela gastronomia, decoração, pelo planejamento, né, de eventos, acho que o evento ele traz algo que vibra nas Sim, pessoas, né? sim. Então, como que você tem feito para continuar esse negócio com mulheres Uhum. e te inspirando a continuar inovando, né? Porque Sim, não é um negócio sim, que você vê sim. diariamente. É um negócio diferente, é um negócio Uhum. inovador mesmo. É, É bonito de ver, sim. né? Gostoso Além de de comer. degustar, é muito É. bonito de ver. Mas eu acho que isso é o grande diferencial das chefes, porque só mulher para ter Esse cuidado, esse essa cuidado, esse sensibilidade, carinho, né? essa sensibilidade. Eu falo muito assim porque né, a gente trabalha sábado, a gente trabalha Natal, a gente trabalha Réveillon, Carnaval, todo dia a gente tá trabalhando. Então tem que gostar muito. E eu Verdade. falo que ao mesmo tempo que a gente trabalha muito, eu tenho uma sorte imensa no meu trabalho, que eu só trabalho com momentos felizes. Ninguém comemora um problema, uma Verdade. briga. Verdade. Você tá sempre Ninguém. celebrando. Sempre celebrando, sempre comemorando. Então eu acho que é isso que faz com que a gente esteja sempre atrás de novidades. Eu acho que, né, pelo nosso amor ao que a gente faz, a gente também quer estar fazendo coisas novas, entregar cada vez mais, e uma preocupação assim muito única de saber que pode ser que hoje o seu evento, para mim, seja só um dos eventos que eu tenho na semana, Uhum. mas para você é o seu É o evento da único. vida. É. Então, assim, as suas memórias daquele dia têm que ser as melhores possíveis. Você tem que voltar àquela lembrança sempre com muito carinho, com muita alegria, com aquele quentinho no coração. E se eu posso te ajudar a alcançar isso, por que que eu vou poupar esforços em fazê-lo? Não tem porquê, né? Eu quero Maravilhoso. entregar para que o universo entregue de volta para mim também, né? Maravilhoso. E nesse mundo atual, né? Não só atual, né? Porque ele já Aham, vem é, estrutural, patriarcal, sim. em que nós temos sido tão invalidadas, Uhum, onde, onde a gente tem que escolher, né? Na cabeça deles tem que escolher entre ser profissional ou ser mãe, sim, ser dona de casa ou ser sim. profissional, e a gente entende que a gente pode ser chefe de De todas tudo. as áreas que a gente Aham, quiser, seja da casa, da família, aham, da vida profissional, sim. da própria vida. Que mensagem você pode deixar para inspirar as mulheres que estão nos ouvindo hoje, de toda essa sua trajetória de força, de coragem, de Sim. ser chefe da sua vida Aham. e independente do que eles falam, independente da sociedade, dos padrões, que Sim. mensagem você pode deixar para inspirar essas É. mulheres a confiarem nelas Sim. e ir atrás dos seus sonhos? Eu acho que a gente tem que focar na linha de chegada, sabe? Não deixe as pedras no caminho te serem grandes demais a ponto de que você acha que você não possa escalá-la ou ir ao redor, ou se precisar, você mete um furo nela e passa, vai, só vai, sabe? Eu acho que é ter ali os nossos valores muito bem estruturados e pensados, porque eu também não acredito em chegar lá a qualquer custo. Eu acho que a gente tem que tá sempre entregando o que a gente gostaria que fosse entregue de volta pra gente, né? Tanto nos nossos serviços, quanto nas nossas relações, quanto pro mundo mesmo. E não desiste, gente, não desiste. Tem sempre, igual a gente, tudo na vida passa. Um momento ruim passa, um momento bom passa também, mas vem sempre um outro, melhor e maior, e a gente aprende, fica mais esperta, mais descolada, e é isso, só vai, gente. Só vai que você vai encontrar quem vai junto com você. E o que é que te nutre e te faz continuar, mesmo em meio a tantos desafios? Com certeza a Nina e a Mia, né? Em Uhum. primeiro lugar. É, a vida,
Eu amo viver. Amo viver. Acho a vida uma coisa assim incrível que Deus nos presenteou. Amo os prazeres da vida, dos mais simples aos mais elaborados. E essa vontade mesmo de criar novas conexões, de amar, de me sentir amada, de ser feliz. Gente, que coisa linda. Bom, Gabi, Ai, a ai. gente está chegando ao fim. Que Passou episódio, né, rápido. gente? Emocionante, do início ao fim. Como eu te falei, é uma honra ouvir a sua história. É uma honra, porque você inspira a gente a querer continuar, sabe? E mais do que nunca, a não querer ser infeliz. Exato. Então, que a gente encontre no hoje a nossa felicidade e que a gente jamais permita que alguém ou alguma coisa nos faça desistir de sonhar Exato. e de ser quem a gente é. Isso aí. E pra gente fechar, eu sei que você não vai querer cantar, Pelo amor de Deus, nem ninguém vai querer ouvir. mas eu queria te perguntar que música hoje representa a sua vida É. no momento que você está. Eu tenho uma música do Caetano que eu acho que diz muito da força feminina, que é Tigresa, e que fala muito sobre isso, né? Como eu já não cabia mais em um lugar, eu tive que inventar um lugar onde eu coubesse. E deu certo. Se deu certo pra mim, não tem por que não dar pra outra. Eu não tenho nada que outras mulheres não tenham. Pode ter certeza. Foi uma honra te Foi ter a honra aqui. foi toda minha, Muito querida. obrigada. Desculpa esse chororô, Nada, gente. Eu não isso é tava nos verdade. planos. Bom, né? E é com essa mensagem dessa música Tigresa, que é muito forte, eu também gosto muito, que a gente encerra o nosso episódio de hoje. Eu espero por vocês no nosso próximo episódio. Este podcast é uma realização do Instituto Girassol e de marcas apoiadoras que acreditam neste projeto.